Bom dia, Kleber, bom dia, ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde. Hoje tenho o prazer de receber o Dr. Eduardo Miranda, médico proctologista, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o câncer de cólon, câncer de intestino, aquilo que eu conversei com vocês nesses últimos dias, que tem atingido uma grande parcela da nossa população e entrou em evidência agora com o falecimento do ator Pantera Negra, com menos de 40 anos que teve o seu diagnóstico. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui contigo e poder esclarecer um pouco sobre essa doença tão terrível e tão prevalente, né? Acontece muito, está cada vez acontecendo mais essa doença acometendo as pessoas. Pois é, uma coisa que chamou muito a atenção da mídia e da população em geral foi o falecimento do famoso ator que teve o seu diagnóstico já num quadro avançado com menos de 40 anos, né, doutor Eduardo? Hoje em dia, nós sabemos que já não tem mais aqueles critérios de antigamente, que só depois dos 50, pacientes com história familiar, assim, de o pai, ou a mãe, ou o irmão com câncer de intestino. Hoje, o tumor de intestino está acometendo pessoas de todas as idades. Eu tenho pacientes desde 24 anos até 90 anos que foram tratadas com câncer de intestino. Não existe mais praticamente aquela história que só depois dos 50 anos o paciente apresenta mais probabilidade de ter a doença. Até sim, o paciente, quanto mais velho for, maior a probabilidade da doença, mas ele está cometendo pacientes jovens. E a nossa região aqui é uma região que tem muito câncer de intestino. Perfeito. E a maneira de se fazer o diagnóstico, doutor Eduardo? O que a gente pode conversar com o pessoal com relação a isso? Sempre que vocês perceberem alguma alteração no funcionamento do intestino, o intestino funcionava adequadamente, de repente começou a ficar mais parado, ou a pessoa começou a ter mais diarreia, emagrecimento, dor abdominal que não passa, que fica contínua, sangramento nas fezes, né, e anemia. Todo paciente que está em investigação de anemia tem que obrigatoriamente fazer uma colonoscopia para fazer o diagnóstico de alguma doença, ou como o tumor de intestino, ou afastar essa doença. Mas anemia, investigação de anemia e mais esses sintomas aí como sangramento, dor abdominal, emagrecimento e alteração do hábito intestinal, temos que investigar. Perfeito. E o pessoal tem muito receio da colonoscopia. Hoje é um exame que já evoluiu muito com as tecnologias. Um exame assim que, como qualquer um, tem um risco, mas hoje o risco é muito baixo, né, doutor Eduardo? O que a gente pode conversar com o pessoal com relação a isso para perder esse medo? É um exame geralmente muito tranquilo, né? O preparo que é um pouquinho mais chato, que a pessoa tem que ficar em torno de 2 dias fazendo uma dieta, que não é uma dieta tão difícil, e tomando laxantes para limpar o intestino. Como hoje em dia, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, se não está entre o primeiro lugar, está no segundo lugar entre homens e mulheres, o tumor de intestino, eu acho que é válido fazer um preparo desses para poder fazer um exame e fazer a prevenção do câncer de intestino. Porque a maioria das pessoas, quando nos procura, já estão com câncer avançado, porque começam a sentir sintomas e o paciente já está com um tumor assim, maior, já precisa fazer cirurgia. Então, assim, mas é um tumor que pela colonoscopia ele é muito prevenível. Fazendo colonoscopias sequenciais, assim, a partir de uma certa idade, ou o paciente que apresenta algum sintoma, nós podemos prevenir essa doença, sim, com a colonoscopia. Isso é muito importante, pessoal. O câncer de intestino grosso é um dos poucos que a gente pode evitar o aparecimento dele. Outros cânceres, a gente às vezes descobre e a gente quer fazer o diagnóstico na fase inicial. Isso que o Dr. Eduardo falou é muito importante. A gente consegue evitar o aparecimento dele com a colonoscopia, né, Dr. Eduardo? Porque os tumores, com exceção de algumas síndromes, os tumores de intestino, invariavelmente eles começam com os pólipos. Os pólipos são tumores benignos, que com o passar do tempo, algum deles pode evoluir para um tumor, para um câncer invasivo. Quando você faz a colonoscopia, você pode remover esses pólipos. Então, o paciente não vai apresentar daqui a alguns anos um câncer de intestino. Por isso que ele é totalmente prevenível, assim, comparando, por exemplo, com um tumor de pâncreas, um tumor cerebral, que não tem muito o que fazer de prevenção. O tumor de intestino, você fazendo as colonoscopias regularmente, você não vai ter o tumor.
Perfeito. E pessoal, o exame realmente é indolor. O paciente dorme quando a corda está pronto. O que é um pouquinho mais chato realmente é o preparo. Mas é melhor ter um preparo 1, 2 dias, um pouco de diarreia, do que ter um câncer depois, né, doutor Eduardo? Isso é importante. Sim, com certeza. As pessoas, assim, depende muito da sensibilidade de cada um. Tem pessoas que o exame é muito tranquilo, que assim que o preparo é tranquilo. Algumas pessoas um pouco mais sensíveis reclamam que ficam com sede, que vão muito ao banheiro, mas é a forma que nós temos de fazer a prevenção desse tumor. Porque se você não limpa bem o intestino, eu posso passar com o aparelho por alguma área que não esteja limpa e posso não ver uma lesão inicial. Então é muito importante o preparo ser bem feito adequadamente para que nós possamos estudar bem direitinho o intestino do paciente. Perfeito. Então, pessoal, muito importante esse recado. E nós vamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo ao Dr. Eduardo Miranda. Que considerações finais que a gente pode deixar aos nossos ouvintes nesse Setembro Verde, o mês de prevenção ao câncer de intestino? Pessoal, fiquem atentos, façam sempre os seus exames de check-up, façam sempre as suas revisões com seus médicos. E quando o médico de vocês, o clínico, achar que vocês devem fazer uma colonoscopia por algum sintoma, ou principalmente por prevenção, não deixem de fazer. É um exame fundamental para prevenir um tumor que atualmente na nossa região acho que já está em primeiro lugar, superando mama nas mulheres e próstata nos homens. Perfeito. Vamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo mais uma vez a participação do Dr. Eduardo Miranda, médico proctologista, que atende em Taquara. Telefone 3541-5177. Eu sou o Dr. Fábio Strauss e volto com vocês na próxima segunda-feira. Vamos começar nosso especial Outubro Rosa. Não percam. Um grande abraço a todos.